No interior do sertão nordestino, onde o sol ardia sobre a terra seca e os ventos sopravam poeira pelo horizonte, havia uma pequena vila chamada Nova Esperança. Era uma comunidade humilde, onde as famílias viviam da roça e da criação de pequenos animais. A paisagem era árida, marcada por cactos e árvores retorcidas, e a esperança de dias melhores parecia cada vez mais distante, sufocada pelo calor e pela fome. No entanto, era um povo cheio de fé, que depositava suas preces nos céus, aguardando o dia em que suas vidas seriam transformadas por completo. A igreja era o ponto mais alto da vila. Seu sino tocava ao amanhecer, chamando todos para a missa, e, ao entardecer, quando o sol desaparecia por trás das montanhas. O padre Joaquim, o único líder espiritual da comunidade, era um homem de fé inabalável, mas também de uma tristeza oculta. Ele caminhava pela vila com suas vestes simples, sempre com um sorriso acolhedor no rosto, mas poucos sabiam do peso que carregava em seu coração. Joaquim, mesmo sendo o alicerce espiritual de Nova Esperança, nunca havia experimentado um milagre verdadeiro. Em suas orações, pedia constantemente por um sinal, algo que pudesse reacender sua fé de maneira mais profunda. E, como a maioria das pessoas, ele também esperava. Entre os moradores, havia uma família conhecida por todos, os Medeiros. Dona Mariana Medeiros era uma mulher de espírito forte, com mãos calejadas pelo trabalho árduo e um coração que acolhia todos que dela se aproximavam. Seu marido, João Medeiros, era um homem reservado, de poucas palavras, mas de gestos grandiosos. Trabalhava na roça desde que era menino e carregava nas costas a obrigação de sustentar a casa. Juntos, tinham 2 filhos, Pedro, um jovem de 18 anos, que já ajudava o pai no campo, e Isabel, a caçula, de apenas 8 anos. Isabel era o sol que iluminava a vida da família. Seus olhos brilhantes e sorriso fácil enchiam o coração de todos de uma alegria que contrastava com a realidade difícil que enfrentavam. No entanto, a vida dos Medeiros mudou drasticamente quando Isabel começou a apresentar sintomas de uma doença misteriosa. Inicialmente, eram apenas pequenas indisposições, mas logo evoluíram para algo muito mais grave. A menina, que antes corria pelos campos com seus pés descalços e cabelos ao vento, começou a perder as forças. Suas pernas fraquejavam e seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam sempre cansados e sem brilho. Médicos e curandeiros locais tentaram, sem sucesso, diagnosticar e tratar sua condição. Alguns diziam que era apenas uma febre passageira, outros, mais supersticiosos, acreditavam que havia sido vítima de um mal olhado. Mas a verdade é que ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com Isabel. O padre Joaquim, sabendo do sofrimento da família, visitava-os regularmente, oferecendo palavras de consolo e fé, mas a doença da menina só piorava. Em uma noite de desespero, após ver sua filha sem força sequer para abrir os olhos, Mariana Medeiros caiu de joelhos em frente à imagem da Virgem Maria, que guardava com tanto carinho em sua casa. Senhora de todas as graças, eu te imploro, dizia Mariana, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não deixe minha menina partir. Leva minha vida, se for preciso, mas salva a dela. A fé de Mariana era forte, mas o cansaço começava a corroer seu espírito. Ela passava as noites acordada ao lado de Isabel, segurando sua mão enquanto sentia a respiração da menina cada vez mais fraca. João, por sua vez, mal falava. Passava horas sentado na varanda, olhando para o céu estrelado, perdido em pensamentos, incapaz de aceitar que estava prestes a perder sua filha. Os dias se arrastavam e Isabel piorava a cada momento. O desespero da família era compartilhado por toda a vila. As mulheres rezavam o terço em conjunto, enquanto os homens, silenciosamente, ofereciam ajuda com as tarefas de João, que já não tinha mais forças para trabalhar. Nova Esperança parecia mergulhada em uma tristeza coletiva, como se todos sentissem a dor dos Medeiros em seus próprios corações. Foi então, durante uma madrugada silenciosa e fria, que algo inexplicável aconteceu. Isabel,
que estava acamada há semanas, subitamente acordou. Sua mãe, exausta ao lado da cama, não percebeu o movimento da filha até sentir um leve toque em sua mão. Quando abriu os olhos, viu Isabel sentada, com os olhos brilhando como antes, cheia de vida. "Mamãe, eu sonhei com uma mulher toda vestida de luz", disse a menina, com a voz suave, mas firme. Mariana, sem entender, ainda atordoada pelo sono e pela surpresa, apenas olhou para a filha, incapaz de falar. "Ela me disse que eu ia ficar bem, que minha missão ainda não terminou", continuou Isabel, sorrindo levemente. "Ela me pediu para dizer que vocês não devem perder a fé, porque tudo acontece por uma razão." Mariana, ainda em choque, segurou o rosto da filha com as duas mãos, sentindo as lágrimas caírem em abundância. Ela não sabia se aquilo era real ou apenas um sonho, mas, ao olhar para Isabel, percebeu que a cor havia voltado às suas bochechas e que sua respiração estava forte e regular. João, que havia sido acordado pelos sussurros vindos do quarto, entrou e parou na porta, perplexo. Ele olhou para a esposa, que, com um aceno da cabeça, confirmava o milagre diante deles. Isabel estava curada. A notícia se espalhou pela vila como um fogo selvagem. Em questão de horas, todos já sabiam do ocorrido, e muitos foram até a casa dos Medeiros para ver com seus próprios olhos a menina que havia sido tocada pela graça divina. O padre Joaquim foi um dos primeiros a chegar, e ao ver Isabel correndo pelo quintal, com o mesmo sorriso de antes, sentiu algo em seu peito que não havia sentido em anos. Uma fé renovada, ardente, como uma chama que nunca deveria ter se apagado. "Isso é um milagre", sussurrou ele para si mesmo, com os olhos marejados. Ele se ajoelhou na terra seca, levantou os braços para o céu e agradeceu a Deus por ter testemunhado algo tão grandioso. Os dias que se seguiram foram de celebração. A igreja de Nova Esperança nunca estivera tão cheia. Todos queriam agradecer pelo milagre, pela cura de Isabel e pela renovação de sua fé. Padre Joaquim celebrou missas diárias, e a pequena vila, que antes vivia à sombra do sofrimento, agora estava iluminada pela fé e pela esperança. Mas o milagre de Isabel não foi o único a acontecer naquela vila. Com o passar do tempo, outros relatos de curas e eventos inexplicáveis começaram a surgir. Pessoas que sofriam de doenças há anos começaram a melhorar. Campos que antes eram estéreis passaram a dar frutos novamente, mesmo sob o sol implacável do sertão. E, acima de tudo, a fé da comunidade se fortaleceu de maneira que nunca haviam experimentado antes. Padre Joaquim, que sempre havia questionado a ausência de sinais divinos, agora era um testemunho vivo de que os milagres existem e acontecem quando menos esperamos. Ele entendeu que o milagre de Isabel não foi apenas para a menina ou sua família, mas para toda a vila. Foi um chamado para que todos voltassem a acreditar, para que não perdessem a esperança, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Os anos passaram e Nova Esperança continuou sua jornada, agora marcada pelo testemunho daquele milagre. Isabel cresceu e se tornou uma mulher forte e sábia, sempre lembrada como a menina que havia sido tocada pela luz divina. E a história da mulher de luz que a visitou naquela madrugada se espalhou não apenas pela vila, mas por toda a região, atraindo peregrinos que vinham de longe para ouvir o relato e se inspirar pela fé inabalável daquele povo. O sertão, que antes parecia um lugar esquecido pelo tempo e pela sorte, tornou-se um símbolo de fé, onde milagres aconteciam e vidas eram transformadas. E assim, a pequena vila de Nova Esperança se manteve, como uma luz no meio do deserto, sempre lembrando que, mesmo nas situações mais difíceis, os milagres acontecem e a fé pode mover montanhas. E aquele que um dia duvidou, o padre Joaquim, agora era o maior portador dessa verdade. Testemunhou com seus próprios olhos o que o poder da fé pode realizar.